Famílias unidas. Êxodo 2, 23 e 25. Quem achou, diga amém. Eu estou lendo na versão revista atualizada, e ela vai dizer assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25, lê comigo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale com a nossa família. Essa palavra, ela, acredito, a carapuça cabe nos pais, nas mães, nos filhos, nos tios, nos irmãos consanguíneos. Essa palavra cabe e eu quero pedir a Deus que fale comigo e com você e que nós tenhamos consciência missional familiar. Consciência missional familiar. Consciência discipular familiar. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Mais uma vez, Senhor, estou diante desse povo a quem o Senhor tanto ama. Meu coração treme pela responsabilidade que tenho de entregar um recado bíblico, teocêntrico, cristocêntrico, evangélico. Me ajuda, Senhor. Só Tu sabes, ó Deus, o quais são e o tamanho das minhas limitações. Eu peço, por favor, a despeito de mim, que esse recado chegue do Teu coração ao coração do Teu povo, da Tua boca, não da minha, Senhor, aos ouvidos de cada um de nós. Pedimos, Senhor, fala com a nossa família. Você pode orar assim comigo? Fala com a nossa família. Em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, todos nós desejamos mudanças. Todos nós queremos que Deus mude alguma coisa. Todos nós desejamos, e às vezes nós, com o dedo em riste, nós dizemos: Senhor, muda ele, muda ela. Nós precisamos de mudança, irmãos. E nos primeiros capítulos de Êxodo, nós enxergamos exponenciais mudanças acontecendo. Um povo de escravos se tornam evangelistas, anunciadores, propagadores, Canaã adentro, de que o Senhor Jeová chegou marchando. Quem se dobrar a Ele será enxertado, em se arrepender, mas que não será destruído. De andarilhos para adoradores. Ele foi dito pela boca do próprio Moisés a Faraó: deixa, usando a palavra de Deus, deixa meu povo ir para que celebre uma festa, para que me adore no deserto. De subjugados a sacerdotes. Mudança significativa. Às vezes, irmãos, acontece da gente atingir um nível, de patamares tais que só uma transformação profunda, só um poder, um resgate divino poderá nos salvar desse desastre. Eis aqui o povo, até então família de Jacó, nos últimos capítulos do Gênesis, e agora, virando a página, o povo de Israel. No capítulo 1, Moisés, irmãos, ele narrou aí o cuidado amoroso de Deus pelo seu povo ao longo desse processo, usando as parteiras, que foi decretado por parte de Faraó de que os meninos deveriam ser mortos, logo na maternidade, e havia o cuidado de Deus. Agora, quando a gente chega no capítulo 2, nós lemos sobre a providência de Deus na vida daqueles que Ele tanto ama. E a providência de Deus na vida que Ele tanto ama veio através de um homem chamado Moisés. Esse último verso que a gente leu, do capítulo 2, 25, Deus olhou para os israelitas e percebeu. Que bom, irmãos, nós temos um Deus que olha para as nossas necessidades, vicissitudes, para os nossos sofrimentos. Nós temos um Deus que vê. Deus está vendo. Deus, Ele olha. Deus nos observa. Ele olha para mim e Ele olha para você também. E Ele agora é o resgatador. Ele vai resgatar o seu povo do Egito. 430 anos de escravidão, o Senhor vai resgatar o seu povo. E Ele age, irmãos, de formas múltiplas, diferentes maneiras. Deus é muito criativo. E nesse momento aqui, de uma forma muito, muito especial, Ele usa pessoas, gente como eu e você. Tiago vai dizer, fazendo menção a Elias, gente sujeita aos mesmos sentimentos, ou seja, gente com as mesmas paixões, com as mesmas lutas.
E agora aqui nós vemos Deus agindo, irmãos. Por isso, a história de Deus, a história do cuidado de Deus, da providência, do resgate de Deus, ela se entrelaça com a história de indivíduos e de suas famílias também. Inclusive, o livro do Gênesis é um livro riquíssimo, onde nós vemos Deus agindo, no emaranhado das relações familiares. Nós vemos Deus agindo nas famílias, nas relações, nos casamentos, nas relações do filho com o pai, do pai com o filho. Isso é muito flagrante nos primeiros capítulos do Gênesis. Deus, a princípio, é óbvio que Deus, ele chama pessoas com histórias familiares. Traçando a silhueta do perfil dessa pessoa, ele mostra no contexto familiar. E você conhece Abraão, você conhece Sara, você conhece e vai conhecer um pouco mais Moisés, e você conhece José na perspectiva de um desenho divino, olhando a silhueta dele através da família. Senão você não conheceria, não saberia quem são esses. E Deus os revela através da família. Mas também Deus os forja através da família. Não existem pessoas sem histórias familiares. Deus está nos mostrando a família de Moisés hoje aqui, e eu quero falar para você quantas famílias ajudou Moisés a ser o que foi. E a história de Deus na minha vida, na sua vida também, não é diferente da de Moisés, nem de Elias, nem de Jacó, ela está entrelaçada na história da sua família. A história de Deus, da intervenção de Deus trabalhando você, forjando você, ele está. Isso não está à parte da espiritualidade cristã. Então, nós não podemos, e eu quero deixar esse aviso aqui para prosseguir na exposição, no entendimento que eu quero comunicar para os irmãos. Nós não podemos ignorar o que Deus está fazendo na sua vida através da sua família. Repete comigo, através da minha família. Através da sua família. Então, grandes mudanças políticas, transformações internacionais, familiares, sociais profundas, a salvação de vida e outras coisas. Quanta coisa Deus, irmãos, Ele ainda pretende fazer pela frente, e tudo só será feito, irmãos, quando Ele, assim, no forno da família, sabe, no embrião da família, Ele está levantando os seus Moisés. E os Moisés, eles nascem de famílias unidas, tá? Não desunidas. Os Moisés nascem de famílias unidas. Deus aqui, nesse texto, irmãos, eu li ele todo, algumas vezes, Deus é o protagonista. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós, nenhum de nós. Mas Ele nos usa. Apesar de usar a mim e a você, Ele nos usa. E Ele faz isso, e Ele forja a gente através da família. Por exemplo, quando você lê, eu não li porque eu queria ganhar tempo hoje aqui, mas quando você lê o versículo 1, nós vamos ler alguma coisa, mas quando você lê o versículo 1 até o versículo 25, do capítulo 2, você vai ver que não é mencionado ali o nome da mãe de Moisés, nem do pai de Moisés, nem da irmã de Moisés, não é mencionado nada disso. Quem era o pai de Moisés? Joquebede. Quem era a mãe de Moisés? Joquebede. Quem era o pai de Moisés? Arão. A irmã, Miriam. Outro irmão, Arão. Agora, a gente só vai saber isso, irmãos, lá na frente e não agora. Nós só vamos tomar conhecimento disso não aqui em Êxodo 2. Você vê que, como é que Deus é o protagonista. O que o autor está querendo transmitir? O que o Espírito quer transmitir para a gente? Deus é o protagonista, não importa quem é. Ou seja, não é algo assim, não é um culto à personalidade, não é o reconhecimento à personalidade. Uma igreja, por exemplo, a questão não é qual é o perfil do pastor. Poderia ser qualquer outro no meu lugar, irmãos. A questão é que Deus está aqui. Poderia ser qualquer outro aqui. Então, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não fala o nome. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então não falou Joquebede, não falou Arão. Só vai falar isso mais tarde. E aí, dizendo que Deus é o protagonista, e Ele usa casamentos, Ele usa a nossa família, e Ele usa o útero das nossas mães aqui, e tem usado e vai continuar usando. Esses nomes aqui, o nome dos seus pais, só vão aparecer em Êxodo capítulo 6, e o da irmã em Êxodo 15, que vai aparecer o nome de Miriam. Por quê? Deus é o protagonista disso aqui. Nós, irmãos, somos bem capazes, de entender isso. Como seres humanos que somos, nós somos participantes, nós somos coadjuvantes,
Nossas famílias são apenas um palco da história de Deus. Nosso nome não importa. A título de curiosidade, né? O pai de Moisés, ele casou com uma tia dele. Se você tiver curiosidade, vai lá ver Êxodo 6:20. Então, o pai de Moisés, Arão, ele se casou com uma tia. Somente mais tarde, Deus vai regular as relações, né, chamadas incestuosas, e ele vai, da primeira relação, da primeira grau de parentalidade, ele vai regular isso somente mais tarde. Mas aqui, Deus suportou isso, e hoje parece muito estranho para nós, mas essa é uma curiosidade. Nesses versos aqui, irmãos, do 1 ao 25, 11 vezes, sempre alguém está vendo alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. A mulher engravidou, deu à luz o menino e viu. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver. Pouco depois, a filha do filho de Faraó desceu no Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio, quando a princesa viu. Então está todo mundo vendo alguma coisa. Sabe o que é isso? Deus abriu os olhos de várias famílias para enxergarem o que ele queria que fosse enxergado. Diga para o teu vizinho assim, ó, que Deus abra os olhos da sua família. Que Deus abra os olhos da sua família. Que Deus abra os olhos da sua família. Às vezes nós preterimos alguém, preterimos um filho, preterimos um irmão, preterimos e não enxergamos o que Deus está fazendo. Que Deus abra os olhos para que vejamos. E a família teve os seus olhos abertos aqui. E eu queria, irmãos, dividir isso aqui em 4 partes. A providência de Deus. A providência de Deus na preservação de Moisés, a providência de Deus na preparação de Moisés, a providência de Deus na precipitação de Moisés e a providência de Deus na peregrinação de Moisés. E você vai ver entrelaçados aqui as famílias agindo na vida de Moisés. Leia comigo, do verso 1 ao 8. Vamos ler juntos? Foi-se um homem da casa de Levi. Não, olha só. Esse café que a gente serviu te dá uma força, te dá um gás. Fala ao teu irmão, tu tomou café, irmão? Irmão, a igreja aqui pode até não ser tão boa, mas uma coisa é certa, você vai engordar. Pode ser não ter tão, mas engordar você vai. Isso aí fica garantido. Pode falar para o médico, doutor, eu volto aqui mais forte. Vamos lá. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cartiçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ontem o Douglas estava lembrando para a gente que essa ideia de que no filme coloca isso, né? O Moisés dentro de um cesto, descendo o rio afora, tadinho. Né? Quem já viu o filme com Moisés descendo assim afora? Fala para ele assim, ó, isso não existe na Bíblia. Ela colocou ele à beira do rio, o cesto ficou paradinho ali. Depois ela se afastou e ficou observando. Para dramatizar a coisa, eles colocam, tadinho Moisés, descendo o rio abaixo, correnteza abaixo. Não aconteceu isso. Vou ler aí o texto. Amém? Bom, irmãos, esse texto aqui, o que a gente acabou de ler aqui? Os pais estavam envolvidos aqui. A gente tem aí, você tem o seu bebê, né, Jesus, a segunda, não muitos, né, de poucos que virão. Nós temos a Eloá, é todo cuidado. Agora imagina o drama, o sofrimento desses pais. Mas esses pais, irmãos, Deus abriu os olhos deles. E eles viram algo que só Deus poderia mostrar-lhes. Que Deus tinha um plano. E eles tinham que se lançar por fé num projeto divino para poupar a vida daquele menino. Então, essa fé, ela produziu neles 3 coisas: coragem, criatividade e compromisso. Nós, pais, precisamos de coragem.
Eles esconderam por 3 meses. Eles seriam mortos, meus irmãos. Se alguém descobre uma criança chorando naqueles dias, dado o decreto, né, do faraó, eles seriam mortos. Não somente Moisés, mas todos seriam mortos naquela casa. E eles tiveram coragem. O autor dos Hebreus vai dizer, pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do... Os pais de Moisés estão na galeria da fé. Estão na galeria da fé. Eles tiveram fé. Essa providência de Deus, na preservação do Moisés, ela trouxe criatividade para eles. Eles fabricaram um cesto. A palavra cesto aqui, ela tem correlação, né, com a arca feita por Noé. Ou seja, a habilidade, a técnica, a arquitetura, sabe, e o trabalho manual especialista para que não afundasse. Então, eles estão sendo criativos. Pais precisam ser criativos e não se deixarem levar pela proposta mundana que a sociedade traz para nós. E por último, eles eram pais que haviam compromisso. O compromisso de agir por fé, entregando não ao Deus dará, entregando não ao acaso, entregando não à sorte, mas entregando por fé o Moisés nas águas do Nilo, uma orientação que Deus dera para eles. Ou seja, quando deixaram ele lá e ficaram de longe observando, esses pais, irmãos, eles foram usados. A família, veja a história da família misturado com a história da fé, com o chamado de Deus e a providência divina na preservação do Moisés. Agora, usou só essa família? No texto que a gente leu aqui, irmãos, não foi só essa família do versículo 1 ao versículo 8. Tem uma segunda família. Já tem uma segunda família aqui. Ele usou essa fé simples de um casal indefeso, vulnerável ao poderio egípcio, mas também usou o misticismo de Faraó sem herdeiro para o trono. Porque Faraó não tinha herdeiro para o trono. E aí, essa questão, tanto que a menina, a filha vai dizer, depois quando ela dá nome a Moisés, ela vai dizer assim, porque eu tirei ele do Nilo. O Nilo era uma entidade, o rio Nilo era uma entidade. Então, eu tirei, ele usou o misticismo daquela família, olha Deus usando, até outras crenças, ele usou o misticismo daquela família, pois ela disse, não, o Deus Nilo está me dando essa criança. E aí ela o tomou para si. Usou a carência de uma mulher sem filhos para fazer cumprir seus planos também, porque filhos ela também não possuía. Alguns desses dados a gente vai encontrar, irmãos, na documentação, né, de um judeu historiador, Flávio Joséfo. Quem já ouviu falar de Flávio Joséfo? Quem lê a Bíblia sabe. Flávio, ele fala sobre isso. E aqui, irmãos, nós vemos a providência de Deus, aonde? Na preservação. Para preservar Moisés, ele usou a sua família, pai, mãe e irmã, família consanguínea. E para preservar Moisés, ele também usou a família mais poderosa do Egito, a própria filha e o próprio faraó. Como pode isso? Talvez você diga assim, pastor, é o prefeito, ou é o governador, ele é um tirano, ele é um déspota, ele é um feiticeiro. Não, Deus usa quem ele quer e quem ele quiser. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, a providência de Deus na preparação de Moisés. Vamos ler? Você que tomou café, lê comigo aí. Então lhe disse a filha de Faraó, leve esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. O que está acontecendo aqui? Na providência de Deus para preparar Moisés, a mãe de Moisés, possivelmente 5 ou 6 anos, ficou com ele. Isso aqui é uma especulação, eu não sei ao certo. Mas possivelmente 5 ou 6 anos foi com ele. Ainda recebeu um salário família do Egito, não obstante, estando ela em franca desobediência a um decreto de Faraó, ela ainda é paga para cuidar do próprio filho, amamentar, cuidar do seu próprio menino. A gente não tem dúvida, irmãos, de que ao longo desses anos, né, Anrão e Joquebede, os pais consanguíneos de Moisés, ensinaram o filho o temor do Senhor, passando ele, né, comunicando a ele por tradição oral, tudo o que aprenderam, desde Adão, Abraão, eles receberam isso. Meus irmãos, nós vemos aqui
a importância de você que é pai e mãe, já nos primeiros anos de vida, você ensinar seu filho e ser um educador, um discipulador do seu filho. Nossa família viu um vídeo interessante, os primeiros 1000 dias de vida de uma criança. Como ela cresce, como ela faz assim um crescimento exponencial, né, de aprendizado, os primeiros 1000 anos de vida. É muito importante os primeiros 1000 anos de vida. Se os irmãos quiserem, a gente dá para os irmãos esse vídeo para assistirem, vale a pena. E nós vemos aqui que Deus está preparando Moisés, e para preparar Moisés, o preparou primeiro no berço piedoso, nos braços, né, não obstante sendo ele, entre aspas, filho da filha de Faraó, né, oficialmente, mas de nascimento ele é tratado e cuidado pelos seus. A providência de Deus preparou ele espiritualmente e preparou ele militarmente também. Ele foi preparado militarmente, como resgatador. Moisés foi educado, Atos 7, 22, dá para ler daí? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Flávio Joséfo vai dizer que um povo se levantou contra o Egito e devastou o Egito, né, deu grande prejuízo, e Moisés, isso é história paralela, né, não é canônica, mas vai dizer que Moisés ele liderou um exército, tá, e para defender o Egito, e teve vitória contra povos inimigos. Enfim, nossos anos de preparação, irmãos, são muito importantes no seio da nossa família, nunca são desperdiçados. A gente tem que saber aproveitar cada um deles de forma o preparo espiritual e intelectual. Eu quero fazer um grande apelo aqui e gritar a plenos pulmões, pelo amor de Deus, não dê só comida, não dê só segurança, não dê só ensino pedagógico para o seu filho, forme um ser espiritual. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Senão, era melhor você não ter tido filho. Comprava então um petzinho, aí você só dá comida para ele, deixa ele crescer e se diverte com ele. Não pode. Você tem que educar ele espiritualmente. Espiritualmente tem que ser educado. Você tem investido na vida espiritual do seu filho? Em primeiro lugar, nós temos aqui o tempo com os pais em casa. Nós aprendemos de Deus. E aí você tem que, quando você for mandar o teu filho para creche, para a escola, já tem que mandar ele temente a Deus, amando a Deus. Eu mandei no grupo da família ontem uma menininha, não sei, de 2, 3 anos, sei lá, 4 anos de idade, já respondendo a Bíblia, sabendo da Bíblia, sabendo do jeitinho dela responder. Nós temos, irmãos, esse tempo. Nós temos esse tempo na igreja, na escola bíblica, nos grupos de vida, nos cultos. Nós temos esse tempo de preparo na escola, na faculdade, no trabalho. Mas Deus está nos preparando. E Moisés, ele foi preparado militarmente, ele foi preparado estrategicamente, e ele foi preparado, irmãos, espiritualmente. Espiritualmente, foi a sua família consanguínea. E militarmente, estrategicamente, ele foi preparado pela família que Deus deu para ele lá no Egito. E foi de Deus isso. 2 famílias participando. Agora nós temos a precipitação de Moisés. Moisés se precipitou e Deus entrou com providência. Vamos ler? Olha só o que está escrito. Ó. Deixa que eu leio sozinho. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao seu rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, que na verdade tem o nome de Jetro, né, irmão? Seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje, mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixaste lá um homem? Chamai-o para que coma pão.
Moisés consentiu em morar com aquele homem e deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse. O que ele disse? Sou peregrino em terra estranha. Primeiro, eu acho interessante assim, o desabafo, né, do sogro de Moisés. Eu acho aqui interessante o desabafo dele. Aqui é Reuel, que também é Jetro. Ele diz assim: vocês não podem perder um partido desse. Homem assim está em extinção, é raridade. Cadê ele? Chama ele. Ele entrou em desespero, dizia: vocês encontraram um partidão e deixaram embora? Vai lá chamar esse homem. Porque homem que ajuda a mulher, homem que é gentil, homem que é cavaleiro, homem que compra a briga do indefeso, homem que ocupa o seu tempo e se expõe para defender gente menosprezada, gente fragilizada, gente que está sendo preterida, não existe. Cadê esse homem? A gente quase não encontra dele, traz ele aqui. E eles trouxeram. Que Deus levante homens assim na nossa igreja. Até o amém é fraco. Que Deus levante homens assim na nossa igreja. Ó, se Jeto estivesse aqui, irmãos, ele ia tomar a palavra e dizer: deixa que eu falo sobre isso. Deus é tão maravilhoso, irmãos, na providência dele, que até quando a gente erra, a graça dele se manifesta. Não que usemos dessa graça para dar liberdade, né, e ficarmos à vontade nos nossos erros. Mas até quando a gente erra, e aqui não foi programado, foi uma reação de Moisés, ele não programou aquilo. Cuidado com os pecados programados. Eles são os mais graves. Mas aqui, irmãos, Moisés agiu errado, ele se precipitou, não era daquela forma que Deus queria que ele fizesse justiça ao seu povo, por mais que ele estivesse com boa motivação, porque ele estava vendo uma injustiça, aquele não era o método em nenhum momento. E uma coisa importante de ressaltar aqui, é que Deus, irmãos, ele tem 3 coisas. Você vai fazer alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa? Ei, você está fazendo alguma coisa? Tem 3 coisas que você tem que prestar atenção. Primeiro, a motivação, o método e o momento. Repete comigo: motivação, método e o momento. Primeiro, você tem que ter a motivação certa. Segundo, tem que fazer do jeito de Deus, do método certo. E terceiro, você tem que fazer no tempo de Deus. Quantos de nós temos a motivação errada e fazemos na hora certa, do jeito certo, mas a motivação está errada, não vai dar certo? Quantos de nós, irmãos, nós temos a motivação certa, mas o momento é errado? Quando de nós não temos o método certo e o momento é certo, a motivação é certa, mas Deus não age assim, Deus não trabalha assim, Deus não fala assim, Deus não admoesta ninguém assim. Enfim. Agora nós vemos aqui, irmãos, que nessa precipitação, Deus então leva Moisés para Midian, ele foge, ele vai para Midian. Repete comigo: Moisés vai para Midian. E lá em Midian, irmãos, ele estava aprendendo a escola de Deus. Ele estava no deserto. Midian é para a banda do deserto. Ele estava aprendendo a ouvir melhor Deus, longe da agitação do Egito. Ele estava aprendendo a cuidar de ovelhas e de rebanhos, porque ele seria o grande pastor, né, do povo de Israel. Ele estava aprendendo a viver no deserto. Ele passaria 40 anos no deserto, então Deus mandou ele para o deserto para aprender a lidar com o deserto. Ele estava aprendendo a ser manso e humilde para cuidar de um povo rebelde. Repete comigo: quanto mais difícil é o povo, mais mansidão tem que ter o líder. Então você que é líder aí, está atravessando desafios, peça a Deus, está aqui, é a graça de Deus. Mais humilde, mais manso. Números testemunham acerca disso, dizendo, dá para ler daí? Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Então, aprenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. A providência de Deus, a ajuda de Deus, a intervenção de Deus, o cuidado de Deus na precipitação de Moisés, nós vemos aqui, aprendemos 2 coisas apenas. Que a providência de Deus nos contempla mesmo quando nós erramos. E isso é graça. E nós aprendemos aqui, irmãos, que a família unida saberá aproveitar e crescer com esses momentos. Essa família de Moisés era imbatível. Eles estavam unidos no propósito, porque enxergaram algo de especial no Moisés e estavam unidos nesse propósito de preservá-lo. Quem está entendendo, diga amém. E por último, irmãos, a peregrinação de Moisés. A providência de Deus na peregrinação de Moisés. Eu queria ler aqui com os irmãos esses 2 textos. Pode passar, irmão. Vamos lá. A qual, versículo 22, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson. Porque disse: sou peregrino em terra
Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Agora, nós vimos a providência de Deus na preservação, na preparação, na precipitação, e agora nós vamos ver a providência de Deus na peregrinação de Moisés. Agora, eu queria ressaltar, irmãos, que, olha só, Deus teve que, é força de expressão, né? Deus não tem que nada, mas Deus teve que usar a família consanguínea, Deus teve que usar a família do Egito, Deus teve que usar a família do seu sogro. Quem tem sogro aí, dá glória a Deus. Gente, que é isso, meu pai? Quem tem sogro aí, dá glória a Deus. Usou a família do sogro. Ele, quando deu o nome de Gerson, ele disse: não sou daqui. Esta não é a minha terra. Irmãos, Israel estava clamando por um libertador. E aí Deus chama Moisés. Então, olha, aquela frase assim, não é essa frase, mas só para os irmãos entenderem, unindo o útil a agradável. Tinha um povo dizendo assim, Senhor, tem misericórdia, tira a gente daqui, são 430 anos que a gente está escravizado aqui. Clamando, clamando, clamando. E Moisés, irmãos, Deus plantou dentro dele uma insatisfação pelo fato de estar vivendo em Midian, casado, né, com Zípora, tendo filho Gerson, mas o coração dele dizendo, eu não sou daqui. Eu sou peregrino, essa não é minha terra, está faltando algo. Eu não vou terminar meus dias aqui. Não é aqui que eu vou desempenhar o melhor da minha vida. Não é aqui. E ele estava insatisfeito. Repete comigo, insatisfeito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sei se você já chegou nesse nível, né? Mas o verdadeiro cristão, que está em processo de amadurecimento, ele é um ser humano insatisfeito com esse mundo e dizendo sempre, não sou daqui. Não está legal aqui. Eu não me encaixo aqui. Cuidado você. Não é um convite, irmãos, sabe, a sermos críticos contumazes, não é um convite a nós sermos lamentadores, não. Até porque Jesus não foi. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus combina com esse mundo, sim ou não? E se o teu irmão do lado combina, tem alguma coisa errada com ele. Porque o mundo nos odeia. Nós não somos desse mundo. Nós deveríamos ter filhos chamados Gerson. Quem sabe Jesus vai ter um menino depois e vai dizer, vai ser Gerson. Dizendo, eu não sou daqui. Eu estou de passagem aqui. Agora, você imagina, você ter um filho, isso era bacana. Acho que na nossa cultura não cabe isso, né? Mas eu achava bacana porque o cara não se esquecia nada, nunca. Gerson quer dizer que ele era peregrino estrangeiro, forasteiro, certo? Amém, irmãos? Agora, você imagina você dizer todo dia isso. Vai tomar banho. Eu sou peregrino aqui e eu sou estrangeiro nesse lugar. Vai escovar o dente. Pega esse menino que ele... Todo dia você chamando e você lembrando de que você... Nós tínhamos que ter algumas coisas assim na nossa casa ou no nosso filho, alguma coisa. Nem que seja um cachorro. Você dá um nome, eu sou peregrino aqui e tudo mais. Pelo menos você chamar o cachorro, você lembrar que você não é daqui. Porque, irmãos, essa era a sensação de Moisés. Enquanto isso, tinha um povo lá. Então, Deus, ele usou agora também a família do sogro dele. Esse desconforto de Moisés, um clamor por libertação, e depois de Deus ter preservado, preparado, poupado, enviado agora Moisés para libertar o povo de Deus. Eu queria dizer para os irmãos, eu me lembro, minha mãe está ali, não me deixa mentir, né? Quando meu pai morreu, em 1978, eu tinha 11 anos de idade. E eu peguei vários empregos, né, de garoto, não tinha carteira assinada, trabalhei arrastando ferro, trabalhei em oficina, trabalhei entregando cobrança, e trabalhei também com Enildo. Quem era Enildo? Enildo era um colega do meu pai, né, que morreu por um acidente de moto. Minha mãe está ali ouvindo, sabe disso. A Jane era uma cristã piedosa, e eu via aquela mulher orando sempre. E toda vez que o Enildo saía de casa, né, e eu muitas vezes dormi na casa deles, que
Não dava para trabalhar e ir para minha casa, que eu morava muito longe. Ela orava por ele, ela dava um beijo na testa dele, colocava a mão na cabeça e orava por ele toda vez que ele saía de casa. A gente lembra, né, minha mãe também está ali, não me deixa mentir, o quanto a nossa tia Alice ajudou a gente a comer, porque não tinha comida. Eu lembro, e minha mãe está ali, não me deixa mentir, a família que me levou eu para a igreja pela primeira vez. Eu disse para os irmãos que essa pessoa fez contato comigo agora, me levou pela primeira vez. Para dizer o que para os irmãos? Que nós somos forjados nas famílias. A minha família, a minha mãe, né, as minhas irmãs, eu fui forjado nesse meio. Deus está trabalhando na sua vida espiritual através da sua família. No contexto, a família unida não foi vencida. E olha, a família que ajudou Moisés, os pais e irmãos, a família de origem, a família, né, os progenitores dele. A família filha de Faraó, ajudou Moisés. A família do sogro, Jetro, ajudou Moisés. A família, sua esposa e seus filhos, também ajudaram Moisés. E a família Israel, que a igreja também ajudou Moisés. Então eu vim hoje aqui nessa manhã dizer para você que tem muito de espiritual acontecendo na tua família. A minha oração é que Deus abra os seus olhos. Tem muito que Deus quer mudar o seu caráter. Que Deus quer regular o seu temperamento. Alongar a tua misericórdia e paciência. Tem muito que Deus quer te ensinar de disciplina. É hora certa de acordar. Arrume sua cama. Escove esse dente. Pague essa conta em dia. Toda vez que você paga isso atrasado. Olha, a goteira da pia continua lá te chamando. Olha, você não está botando a comida do teu marido na hora certa. A gente relega isso à terceira, quarta instância. Mas nós estamos sendo forjados, irmãos, na nossa família. Cada um de nós. Não tem ninguém melhor nem pior aqui. Deus está usando a sua família e outras para forjar você. Mais do que na igreja, talvez, ou até famílias da igreja. Como aconteceu comigo, muitas famílias da igreja me forjaram. Eu aprendi. Minha mãe está ali também, não me deixa mentir. Eu não aprendi com meu pai a ser marido. Eu não tive essa oportunidade, né? O marido que conviveu com a minha mãe por muito tempo, ele agredia ela muito. Então eu não aprendi. A memória que eu tenho do pai que me criou foi ele que estava batendo na minha mãe, ou então estava fazendo churrasco, ou então estava bebendo pra caramba. E eu não aprendia. Mas quando eu cheguei na igreja, eu aprendi. Eu vi, olha como ele trata a esposa. Ah, tem que comprar vestido. Ah, tá. Ah, elas são insaciáveis na sandália, insaciáveis. Ah, tá, entendi. Ah, tem que levar para comer fora. Ah, tá, entendi. E eu entrei no casamento consciente disso aí. Quem entrou consciente disso aí, ó? Diga graças a Deus. Então aguenta aí, irmão. Fica firme. Famílias unidas em Cristo se enxergam com os olhos de Deus. Forjam no fogo das relações o Moisés de hoje. Que Deus levante um Moisés na tua casa. Que Deus levante um evangelista na tua casa. Que Deus levante um adorador na sua casa. Que Deus levante um professor na sua casa. Que Deus levante um piedoso, uma piedosa. Que Deus levante alguém cheio do Espírito Santo na sua casa. Que Deus levante na sua casa, meu irmão, alguém que vai fazer diferença na sala de aula, no cursinho, na faculdade e na próxima geração de família que você talvez nem veja. Jesus está preparando você na família, consanguínea, na de fé, para viver na família de fé, na eternidade. Tudo isso para aprender, você aprender a viver na eternidade. Fala para o teu vizinho, você tem que aprender a viver na eternidade, irmão. Quem está pronto, diga amém. Então leva agora, meu Deus, está pronto? Eu não estou. Estou sendo aprontado ainda para viver na eternidade. Se eu estivesse pronto, Deus me levava. Não é brincadeira, irmãos. Agora, irmãos, sobretudo, haverão choques cataclísmicos na família. Cataclismo. Ele é formado de pecadores, esses dotados de um coração com ogivas nucleares, que às vezes explode. Já explodiu lá em casa, já explodiu umas ogivas, irmão. Nossa parentela já explodiu. Capaz de mandar para o espaço, universo, toda a paz, toda a esperança, toda a amizade, a amabilidade.
Mas eu quero dizer para você que há esperança para a sua família. Deus tem um plano com a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Principalmente a partir do seu coração que está aqui hoje ouvindo essa palavra, é possível nascer e crescer o Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz, e você ser mediador, reconciliador, apaziguador, socorrista, sustentador, orador, intercessor da sua casa. Deus levantou você com... Se você está aqui é porque Deus levantou você, Deus forjou você, agora Deus quer usar você como Ele usou Moisés. Talvez você não vá ver o mar vermelho aberto. Talvez. Mas você pode ver o coração de um tio se abrir para Jesus. De um irmão se abrir para Jesus. Talvez você possa ver o coração da sua irmã que disse que nunca ia pisar numa igreja e hoje está descendo as águas. Talvez você possa não ver, irmãos, a água sair da pedra, mas você pode ver sair da boca desse teu parente que é espírita e amaldiçoador o reconhecimento de que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu já vi isso acontecer na minha família. Você já viu acontecer na sua? Eu já vi, irmão. Eu já vi. E eu creio que ainda vou ver mais em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. A oportunidade na família. E nós somos uma família também. Pois é aqui e ali, irmãos, nesse seio familiar, que Deus faz nascer, crescer e prepara os seus heróis de fé. Que Deus use você. Que você seja um herói de fé na sua família. Vamos ficar de pé, eu queria que você lesse comigo 4 conselhos. Em primeiro lugar, suporte a sua família. Diga para o seu vizinho, suporte a sua família. Em segundo lugar, ame e perdoe a sua família. Agora, ministra para ele assim e diga para ele, ó, prepare os seus, Moisés. E você que é novo convertido, ou você que é novo aí na idade, deixe-se preparar na sua família. Você que já é idoso, deixe-se preparar na sua família. Você não está pronto ainda. Se você estivesse pronto, Deus levava você. Deixe-se preparar na sua família. Amém, irmãos? Dê a mão à sua família de fé aí e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu irmão da direita e da esquerda. Usa ele, Senhor. Prepara ele, Senhor. Ele é preparado mais na família do que em outro lugar. Seria muito bom que todos nós aqui víssemos o que nós precisamos melhorar em família. Porque é exatamente nessa área da nossa espiritualidade que nós estamos sendo forjados. Portanto, Senhor, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda esse filho, ajuda essa filha, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, ajuda esse avô, ajuda essa avó, ajuda esse neto, ajuda essa neta, ajuda esse primo, ajuda esse tio. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda o teu povo, Pai. Ajuda o teu filho, Senhor, em nome de Jesus, para que ele seja e se permita ser forjado, e que ele seja forjado e se permita ser forjado, e que ele seja usado para, na reciprocidade, na mutualidade, Senhor, ser forjado, Senhor, e ajudar a forjar alguém. Pois é na família que o Senhor levanta os seus heróis na fé. Pois de onde saiu Moisés? De onde saiu Davi? Eles saíram de famílias. E a sua silhueta, a sua radiografia, o seu raio-x foram a partir das suas famílias. Portanto, Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, um pai melhor, um sogro melhor, um avô melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Me ajuda, Senhor. Tenho tantas limitações ainda. Quando eu olho para mim, na perspectiva da minha família, eu vejo que eu não estou pronto ainda. Quando eu olho para mim na perspectiva da minha família, eu vejo o quanto Deus ainda precisa ter misericórdia de mim e continuar me aprontando, pois eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Nós abençoamos a vida do nosso irmão, que é a família da fé, que também é o lugar onde Moisés foi forjado. Que o teu filho seja uma bênção na minha vida e que eu seja uma bênção na vida dele. Em nome de Jesus.
E o povo de Deus diga amém.